Olá pessoal, eu sou o Rodrigo e no vídeo de hoje eu vou te dar 5 motivos do porquê você deveria adotar o Ayurveda na sua vida. Então vamos lá para o primeiro motivo. No Brasil existe hoje uma farmácia para cada 3.300 habitantes. E o país está entre os 10 que mais consomem medicamentos do mundo, segundo dados do Conselho Federal de Farmácia. E isso faz a gente pensar, se existe tanta farmácia assim, e tanto mercado para as farmácias assim, é porque as pessoas estão ficando mais doentes. E ninguém quer ficar doente, não é verdade? E é aí que entra o Ayurveda. O Ayurveda ele trabalha no âmbito da prevenção. Então, provavelmente, ele vai antecipar o tratamento e de maneira que a pessoa e curar nos estágios prematuros da doença e evitar que a pessoa evolua a doença para um estágio mais grave e precise então tomar um medicamento alopático. Então agora vamos para o segundo motivo. Talvez esse um pouco mais polêmico que o anterior. O Brasil teve um dos piores índices de mortalidade por Covid-19 por grupo de 1 milhão de habitantes. Se você olhar do lado direito, você vai ver um ranking de países onde o Peru foi o pior do mundo e o Brasil ficou em 12º lugar, levando em consideração a população. Não é justo, por exemplo, comparar o Brasil com a Inglaterra, porque a Inglaterra tem uma população muito menor do que a nossa. Então, essa escala, ela leva em consideração a população do país. E mesmo assim, o Brasil ficou em 12º lugar no ranking dos piores. É claro que existem vários outros fatores que contribuíram para esse desempenho ruim do Brasil, como o atraso das vacinas, entre outros. Mas, por outro lado, se a gente olhar para países como a Índia, que houve uma incidência de casos muito maior do que aqui, mas o número de fatalidades, de mortalidade, a taxa de mortalidade foi muito menor do que o Brasil. E mesmo as pessoas tomando menos vacina. O Ayurveda, qual seria o papel do Ayurveda com relação a isso? Não especificamente com o Covid-19, mas isso foi apenas um exemplo, mas para as doenças de uma maneira geral. Isso aqui faz a gente pensar que se morreu muita gente, poderia ser uma linha de pensamento, existe alguma coisa errada que nós fazemos sistematicamente. E o Ayurveda ele propõe várias mudanças de rotina e considerações com relação ao meio ambiente que a gente está inserido. Se a gente for olhar para o histórico do Brasil, o Brasil também é um dos países que mais consomem agrotóxico no mundo. Existem vários agrotóxicos que foram liberados aqui e eles não são consumidos em lugar nenhum do mundo. A nossa água, ela não é de boa qualidade, gente, ela não é de boa qualidade. Principalmente depois que os governos, teve uma crise hídrica em 2014, e em 2014 o governo do estado, no caso aqui do estado de São Paulo, começou a usar o fundo morto da represa. E é justamente no fundo morto onde ficam depositados os metais pesados, entre várias outras coisas que a população não deveria ingerir de maneira alguma. E que o sistema de tratamento não vai retirar na sua íntegra. Então existem coisas como o glifosfato, que já foi provado que pode provocar autismo nas crianças. O glifosfato, para quem não sabe, é um mata-mato, que também é muito usado aqui no Brasil, que ele facilita no momento de você limpar o terreno. Então aqui nós temos muito capim braquiário, que é um capim que foi trazido da África para alimentar o gado, mas que na verdade esse capim ele não tem predadores naturais. Nós não temos aqueles animais enormes como existe na África. Então, quando você não tem o gado para comer, esse capim ele se prolifera e toma conta praticamente de tudo. Você só vê esse capim nascendo. E aí as pessoas costumam usar o glifosfato, que é um herbicida muito conhecido por aqui. E isso, com a chuva, vai parar nos rios e vai parar na água que a gente bebe. Enfim, esse foi apenas um exemplo, mas assim como esse, existem várias outras questões ambientais que nós temos feito nos últimos anos sistematicamente e que isso poderia estar associado à fragilidade do sistema imune das pessoas que levou esse maior número de mortalidade.
Então, o terceiro motivo seria a importância de uma perspectiva diferenciada para tratar da saúde do ser humano. Eu vou dar o seguinte exemplo para vocês. Imagina a seguinte situação. Imagina que você tem vários corredores correndo num vale. E conforme esses corredores eles estão todos agrupados e juntos, e conforme eles vão evoluindo ali na corrida, né, aquela poeira do vale vai se levantando. De maneira que, aonde eles estão, eles não conseguem ver que logo na frente existe um precipício. Né, e que, inevitavelmente, todos eles vão cair nesse precipício. A partir do momento que você tem uma outra pessoa olhando de um outro ângulo a mesma situação, né, essa pessoa vai ver de cima, por exemplo, que olha, ali tem um abismo. Né? E essa pessoa pode falar para todo mundo, olha gente, se eu fosse vocês eu desviava a rota de vocês porque vocês estão indo rumo ao abismo. Então esse é um exemplo da importância de uma perspectiva diferente. Né? Ninguém é dono da razão e isso não só na saúde, mas para tudo na vida. Né? E o Ayurveda ele acaba trazendo uma maneira de enxergar o corpo humano muito diferente da maneira como a medicina tradicional que a gente conhece aqui no Ocidente enxerga. Né? Entrando assim como se fosse um complemento àquilo que existe. Não estou dizendo que ela é melhor do que a alopatia, nada disso, elas são complementares. Então a importância de uma perspectiva diferente, está aí a importância do brasileiro diferente, para você fazer um diagnóstico e eventualmente tratar uma pessoa que passou às vezes por inúmeros tratamentos na medicina alopática e não conseguiu resolver o problema dela. Então vamos agora para o quarto motivo. O Ayurveda trata no âmbito da prevenção. Eu fiz um videozinho explicativo explicando o processo e os estágios da doença na visão do Ayurveda. Ali fica muito claro que o Ayurveda consegue identificar muito antes da evolução da doença para um estágio mais grave, onde a pessoa tem que tomar um remédio e eventualmente vai ter que passar por uma intervenção cirúrgica. Né? Então esse seria também um ótimo motivo. Agora nós vamos para o quinto e último motivo, que o Ayurveda se originou em uma parte do mundo, que hoje seria a Índia, mas naquela época existia uma outra cultura, que eles chamavam de cultura védica. E então numa parte do mundo com as mesmas condições climáticas e ambientais que nós temos aqui no Brasil. E a grande vantagem é que eles possuem uma numerosa quantidade de registros escritos que atravessaram milênios. Então isso poderia ser uma excelente fonte de informação e resgate do conhecimento da Terra, que boa parte desse conhecimento ele acabou sendo perdido, principalmente em função do processo de colonização, que o colonizador veio, trouxe a cultura e os hábitos da Europa, que é um local, do ponto de vista climático e ambiental, muito diferente do Brasil. E muita coisa a gente acabou assimilando, mas que não necessariamente aquilo funciona e faz bem para a gente. Por exemplo, o consumo de trigo, o consumo de vários outros alimentos, que na visão do Ayurveda, para o brasileiro, levando em consideração o nosso ambiente, e levando em consideração que existe uma simbiose entre o ambiente e as pessoas, isso não necessariamente seria bom. Provavelmente seria bom lá para o europeu, mas não aqui. Então, esse seria o último motivo. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, e se interessar sobre o assunto e sobre o Ayurveda, não hesite em entrar em contato e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e tchau, tchau.